Bom dia, bom dia! Como é que vocês estão, gente, nesta quinta-feira? Me conta aí. Sejam muito bem-vindos todos, né, a essa programação diária pra gente olhar pra dentro, né, falar de filosofia, de espiritualidade, trazer uma reflexão pra gente ter uma vida mais leve, mais satisfatória, né, mais agradável, mais leve, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Sávia Alves, eu sou psicoterapeuta sistêmica, né? E esse é o meu propósito diário, né? De trazer um pouco da filosofia estoica para vocês, né? Através desse livro aqui, que é o nosso guia condutor, né? De lives que acontecem diariamente, né? Para quem não sabe, elas estão acontecendo desde o dia 1º de janeiro e vão acontecer até dia 31 de dezembro. Né? Quem perdeu as lives do dia 1º até o dia de hoje, saiba que elas estão salvas. Para você que está aqui nessa rede social, lá nas redes vizinhas, @savia.terapeuta. Né? E para você que está aqui nessa, tá no feed, salvo. Né? É só acompanhar. Quem quiser rever também, fique à vontade para isso. Né? Então vamos lá, vamos começar. Hoje eu resolvi que quero introduzir, né, novamente as reflexões de equilíbrio e paz do Abílio Diniz. Então a gente não vai mais começar com o Salmo 64. A gente vai começar com a oração desse livrinho aqui. E ele tem um guia diário. E a gente vai acompanhar ele, tá? Por 9 semanas. Então, retornando a esse livro. Que foi o livro que começou a ser a introdução desde o dia 1º de janeiro, né? E fizemos ele por 9 semanas, acabou. Aí começamos o Salmo 64. E agora eu senti de voltar novamente para as 9 semanas desse livro aqui, na introdução da live, tá? Então vamos começar, né, para agilizar esse dia de hoje. Né? Eu vou começar com a oração do livro, depois vou para a reflexão, depois para o diário estoico, ok? Então vamos lá, né? Se você puder, nesse momento, eu sugiro que feche seus olhos, respire profundamente, acalme a sua mente, se conecte com esse momento presente e receba essas palavras. Então vamos lá. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. Não ver senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos enchas meu espírito, que todos quantos a mim se achegarem sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Senhor, tu podes todas as coisas. Tu podes conceder-me a graça que tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A primeira semana que diz: as 7 primeiras semanas foram feitas por Jesus. As primeiras 7 afirmações foram feitas por Jesus. São as mais sábias e verdadeiras até hoje pronunciadas. Não duvide delas. Então vamos começar. Primeiro dia. Se pedires, Deus te dará. Se buscares, Deus te fará encontrar. Se bateres, Deus te abrirá a porta. Pois tudo o que pedes, recebes de Deus. O que busca, encontra em Deus. E a quem bate, Deus abrirá todas as portas. Então vamos confiar. Vamos pedir, vamos buscar, sempre confiando, né? Que o melhor vai ser feito por nós. Que às vezes a gente pede coisas que achamos que é bom para nós, mas nem sempre é, né? Então vamos confiar. Então vamos lá para o nosso diário estoico. 11 de abril, o título de hoje é: se você quer aprender, seja humilde. A passagem que eu vou ler aqui é pequenininha e é do Epicteto, que diz o seguinte: joga fora tuas opiniões presunçosas, pois é impossível para uma pessoa começar a aprender o que ela pensa já saber, né? Então, se a pessoa acha que sabe tudo, que sabe algo, qual o interesse, qual a curiosidade que ela tem, né, de aprender aquele novo conteúdo que ela acha que sabe? Não tem estímulo, né? Se não tem curiosidade, não tem estímulo. E os autores do Diário Estoico dizem: de todos os estoicos, Epicteto é o que mais se aproxima de um verdadeiro professor. Ele tinha uma escola, recebia alunos. De fato, sua sabedoria nos foi transmitida por um aluno que fez anotações de aula realmente boas.
Uma das coisas que frustravam Epicteto em estudantes de filosofia e frustrou todos os professores universitários desde o início dos tempos é, como estes afirmam, querer ser ensinados, mas, na verdade, no fundo, acreditam que já sabem de tudo. Então, qual a graça, de ser professor de alguém que acha que sabe tudo? Não faz nenhum sentido. Não desperta a curiosidade, não desperta a troca, as perguntas e as respostas. A realidade é que somos todos culpados de pensar que sabemos tudo. E todos aprenderíamos mais se deixássemos deixar essa atitude de lado. Por mais inteligentes ou bem-sucedidos que possamos ser, há sempre alguém mais inteligente, mais bem-sucedido e mais sábio que nós. Emerson expressou bem isso. Todo homem que encontro é meu mestre de alguma forma, e eu aprendo com ele. Se você deseja aprender, se quer melhorar sua vida, procurar professores, filósofos e excelentes livros é um bom começo. Mas esse plano só vai funcionar se você for humilde e estiver disposto a abandonar opiniões que já tem. Então, assim, tudo que é um casamento, das coisas que são ditas aqui, que as situações são neutras, elas chegam para nos ensinar algo, seja bom, ruim, agradável ou desagradável. E olhar essas situações e a vida em si com olhos de aprendiz, Sempre tem algo novo. Se eu tô passando por uma situação, se eu tô tendo que viver com alguém específico que me agrada ou me desagrada, aquela situação que tá sendo apresentada para mim tem algo para me ensinar. Então, assim, a gente não sabe de tudo porque a gente não viveu tudo, a gente não viveu todas as situações, a gente não viveu todas as experiências que cada um vive. Então, sempre tem algo para aprender, sempre. Quanto mais gente tem no mundo, mais pontos de vista diferentes, então mais jeitos de aprender e de enxergar a vida a gente tem. Então, a gente enxerga só por um mínimo ponto. O que a gente sabe? A nossa vivência, a nossa experiência, os livros que a gente leu, as histórias que a gente trocou com os outros e só. Então, assim, quanto mais livros, quanto mais pessoas, quanto mais ideias a gente tiver na mente, alimentando ali, mais vai expandir o nosso campo. Mais a gente vai saber que sempre vai ter mais para aprender. Nunca é suficiente. Então, que tenhamos humildade e esse olhar de aprendiz, para sempre estar vendo a vida como uma oportunidade de crescimento, O lembrete dessa live é: nós somos espírito dentro desse corpo físico, E a gente veio aqui para aperfeiçoar o espírito. E aprendizado, essa troca humana, livros, as relações são todos obstáculos e também degraus para a gente avançar espiritualmente. Então, não pense que sabe de tudo. Se você pensa que sabe de um assunto, permita que outra pessoa fale sobre aquilo, sem ego, sem orgulho no meio, para você ver se aquela pessoa não tem um outro ponto de vista diferente para te agregar. Às vezes a gente acha que sabe de tudo, mas uma pessoa humilde, muitas vezes, que não tem conhecimento, mas tem sabedoria, pode te auxiliar de alguma forma, Porque ela vai enxergar aquele ponto de vista seu de outra perspectiva, Então, quanto mais pessoas observarem o seu ponto de vista e derem o ponto de vista delas, mais vai se expandindo as possibilidades, Então, sempre tem algo pra gente aprender, Não ache que sabe de tudo. Não ignore o outro, achando que não vai poder te agregar em nada, porque sempre tem algo para aprender com todo mundo, Ninguém sabe de tudo e ninguém não sabe de nada. Então, as trocas são extremamente importantes, Os relacionamentos, as dificuldades, tudo isso, todos os aprendizados pra gente crescer pra dentro, Que é crescer o espírito, gente? Então, é breve hoje essa reflexão, brevíssima, só um pitaco de saber estoico pra gente ter a humildade no coração de aprender diariamente, com quem quer que seja, com todas as situações que nos forem apresentadas, porque a vida sabe, o que a gente precisa passar para aprender, E se vivemos um padrão repetitivo é porque tem algo ali que a gente não ignorou, algo que não foi aprendido, Então faz uma retrospectiva da sua vida e vê quantas situações se repetem, até hoje ou se repetiram e que você só saiu dali quando aprendeu algo, Tenta achar um ponto em comum
entre as situações para que você olhe o que falta aprender para aquela situação não se repetir, né? Então, estejamos atentos ao passado, que é um farol do futuro, né? Para a gente estar ali sempre revisando, se analisando ao que já foi o comportamento de ontem, né? Para mudar o comportamento de amanhã, né? O que não for benéfico. E na terapia a gente faz isso, né? A gente pega um ponto de vista da pessoa, analisa o passado ali, faz uma retrospectiva e pergunta, né? O que você quer daqui pra frente? E aí a gente vai peneirando, filtrando, né? O padrão que é positivo, o padrão que é negativo, o que deve manter, o que deve mudar. E assim a gente ir crescendo, né? Sempre aprendendo, sempre observando o que já aconteceu para não fazer igual de novo, né? Então, vamos olhar com humildade e carinho também para o nosso passado, né? Para as nossas ações que já foram. E um olhar, assim, dissociado, né? Sem vitimismo, sem pessoalidade demais. Só como fatos mesmo que aconteceram, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, né? Pra gente estar aí tendo uma referência de crescimento. Então é isso, gente. Essa foi a reflexão de hoje. Muito boa essa reflexão. Gratidão que você gostou. Bom dia, Givaldo. Deus te abençoe sempre também. Então, gente, essa reflexão, vamos olhar o dia hoje, né, com olhos de aprendiz, com um olhar curioso, um olhar de criança, né, que tá descobrindo as coisas, descobrindo como o mundo é, como as coisas funcionam. E assim a gente vai ficando mais humilde, mais sábio também, né, mais experiente. Então, é essa a reflexão, né? Gratidão a você que ficou comigo até aqui, até agora, né? Eu peço o seu like e o seu coração encarecidamente, né? Deixa o seu like aí, aperta esse coração. Se fez sentido para você essa reflexão, se você gostou, né? Encaminha para alguém que você gosta esse vídeo, convide para estar aqui com a gente, né? De segunda a sexta, 6h15 da manhã, pra gente crescer junto, né? Expandir nossas ideias juntos e olhar com esse olhar de aprendiz junto, né? Aqui também é um espaço de troca, né? Pra gente... Você dá a sua opinião, você dá o seu ponto de vista, eu dou o meu. E assim a gente vai crescendo junto. Certo, gente? Então eu desejo uma quinta-feira linda, abençoada para vocês. Repleta de novidades, né? Novidades no cotidiano, em algo que você já acha batido, que você tenha um olhar diferente, né? Pra enxergar algo que estava escondido ali, né? Sempre com esse olhar de aprendiz. Certo? Então até amanhã. Um dia lindo pra vocês. Um beijo. Se cuidem. Fiquem com Deus. E vem comigo amanhã que eu te espero.